numa combinação de dois nomes de Deus, que vai formar um Ihud, e dentro desse Ihud nós vamos entrelaçar um dos 72 nomes de Deus relacionado à gratidão, relacionado à apreciação. Hoje se inicia a lua nova de Escorpião. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2025. Então eu vou começar aqui o shiur para elevar a tua consciência, te conduzir ao entendimento e à compreensão do que está envolvido neste dia. E quando virar a lua, nós já estaremos aptos a fazer as meditações na permutação do tetagrama, nas duas letras do mês, recitar a bênção audivelmente, pronunciando a permutação do tetagrama. Vamos também ouvir o shofar, mas a diferença desta lua nova é que nós vamos inserir no meio dessas meditações uma outra meditação, numa combinação de dois nomes de Deus, que vai formar um Ihud, e dentro desse Ihud nós vamos entrelaçar um dos 72 nomes de Deus relacionado à gratidão, relacionado à apreciação. E o objetivo de tudo isso é conduzir a sua consciência e conduzir o teu estado emocional a uma vibração, a uma frequência de gratidão e de apreciação, para que seja isto que você emita para o universo neste momento. E quando eu falo emitir isto para o universo, é emitir isto para Elohim. Elohim é a manifestação do Todo-Poderoso que administra as leis de causa e efeito, que criou todo esse sistema cósmico, esse sistema astral, onde os planetas e as estrelas têm um papel fundamental, porque eles funcionam como influenciadores, no caso os 12 signos do zodíaco influenciam cada um dos 12 meses do ano, é a força motriz que impera em cada um de nós, tanto para o bem quanto para o mal, é o que forma o nosso caráter, é essa força de inspiração que te leva a pensar de uma forma ou de outra, a se movimentar no tempo, porque afinal de contas, nós somos um Kli. Kli em hebraico significa recipiente. O que é o recipiente? O recipiente é, na Kabbalah, o que nós chamamos de desejo. É a nossa essência. Nós somos criados como um desejo de receber. E já o Criador, ele é o oposto disso. Ele é o desejo de compartilhar. Ele não precisa que ninguém dê nada para ele. Ele se realiza quando ele doa, quando ele compartilha. Foi este motivo pelo qual nós fomos criados, para realizarmos o desejo do Criador de compartilhar. E é exatamente o desejo que é o recipiente para que nós possamos receber a luz divina. O problema é que o nosso desejo de receber, ele é influenciado pela frequência emocional que você está sentindo. Quando você deseja algo na sua vida, você pode até verbalizar isso num pedido. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Mas o que sobe realmente para o universo é frequência, porque tudo é energia. Matéria é energia desacelerada, nós somos energia, os nossos pensamentos são energia, as nossas emoções são energia. Tudo que existe no mundo físico é composto de energia que desacelerou a sua vibração e se condensou na matéria. Então, para o universo, a linguagem universal, para este sistema criado pelo Criador, que nós chamamos de Elohim, a linguagem universal é exatamente
a frequência. Então, quando você pede algo a Deus, não importa o que está saindo da sua boca, quais são as palavras, não importa qual é o desejo que você coloque, o que importa é a frequência que você está encaminhando. E a frequência é o teu estado emocional. E ter conhecimento disso e saber dominar o seu estado emocional é de suma importância para que você saia do piloto automático da criação da tua realidade. Porque quando você tem consciência da tua vibração emocional, da frequência que você está vibrando, quando você dominou isso, aí você pode entrar em oração, em reza, em segular, etc. Porque você vai conseguir enviar para o universo exatamente o que você deseja. Não adianta, por exemplo, você querer dinheiro, você querer prosperar, mas quando você olha em volta na sua vida, você está vendo carência. Você está vendo aquele boleto para pagar e o dinheiro ainda não chegou. Você está vendo os próximos boletos que tem que vir e os teus negócios não estão indo bem. Então você olha para a falta, você olha para a carência e você vai diante do Criador e você vai pedir, implorar, suplicar para que Ele te ajude e te dê dinheiro. Mas o teu estado emocional, se ele estiver focado na carência, se ele estiver focado nesta dor emocional de você não ter e você clamar, implorar para o Criador para que Ele te dê, o que está subindo não é o teu desejo que venha dinheiro para a sua vida, para que esta dívida seja quitada, seja paga. O que está subindo é a tua aflição, é a tua frustração de não ter o dinheiro, é o teu foco na falta. Aí Elohim vai pegar esta frequência, vai entender que é isso que você está pedindo e vai te devolver mais disso, mais carência, mais frustração, mais escassez na sua vida. Por isso que dominar as tuas emoções é de suma importância. Foi por isso que nós fizemos toda aquela correção interna durante a contagem do Homer, logo depois de Pesach. Nós temos 50 vídeos no canal, onde nós tratamos toda a correção das 7 sefirotes que influenciam diretamente as nossas emoções, onde nós corrigimos uma a uma, dia a dia. Logo depois de Pesach, onde nós fizemos aí 49 dias de contagem do Homer, e no último dia, que foi o dia 50, nós recebemos a Torá, que foi Shavuot. Todas as festas bíblicas, as festas judaicas, elas não são festas, elas são aberturas cósmicas para você baixar algum tipo de energia, alguma consciência divina que você necessita para fazer a sua correção. É disso que se tratam as festas hebraicas. E como tudo é frequência, tudo é energia, essas aberturas cósmicas, nós temos ritos, nós temos meditações, nós temos segulás, que quando nós praticamos essas coisas direcionando a nossa consciência, ou seja, a nossa observação interna, nós conseguimos nos conectar com essas energias e fazer o download delas. São elas que vão nos ajudar a eliminar os paradigmas limitantes, a eliminar as crenças limitantes. São esses drivers mentais de consciência que fazem a metanoia, a transformação interna, para que nós possamos assumir o controle do nosso mundo interior. E quando você assume o controle do seu mundo interior, você está dominando as suas emoções. Você está fazendo distinção entre os pensamentos que você escolhe expandir na sua mente, sabendo que determinados pensamentos, eles vão disparar uma ou outra emoção. Então, quando você assume o controle disso, você assume o controle das tuas vibrações. Em outras palavras, você assume o teu controle emocional. Você é dono de si mesmo. E é isso que você vai emitir para o universo. Porque nós estamos criando a nossa realidade a todo momento. Aquilo que nós pensamos dispara uma emoção, esta emoção ela é uma vibração, ela é uma frequência que entra em ressonância magnética com o universo. Esta é a verdadeira oração, é a frequência com a qual você se conecta
E é exatamente esta frequência que você recebe de volta. Tudo tem a ver com a física quântica, tudo tem a ver com o entrelaçamento quântico, tudo tem a ver com o colapso da onda. O olho do observador determina se o elétron se comporta como partícula ou como onda. A Kabbalah já explica isso há mais de 4.000 anos. Desde o Sefer Yetzirah, na época de Abraão, este conhecimento já estava entre os homens, que o anjo Raziel havia revelado primeiramente a Adão, depois ele revelou a Enoque, que se transformou em Metatron, aplicando este conhecimento. E aí este conhecimento chegou a Abraão, que utilizou este conhecimento e Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão, ou seja, Avraham, acrescentou uma letra Re no nome dele, e esta letra Re nada mais é do que o conhecimento, é Da'at, é a Sefirá oculta na árvore da vida, é este conhecimento com o qual Abraão aplicou na sua vida, entendeu que ele poderia subir a sua consciência acima de Elohim, sair do piloto automático do karma e dominar os eventos que aconteciam na sua própria vida. Em outras palavras, o conhecimento que ele aprendeu, ele escreveu o Sefer Yetzirah, que vai nos mostrar como Elohim funciona, como essa manifestação da luz do Criador de causa e efeito, que utiliza os astros, os planetas e as estrelas para coletar todas as energias que nós emitimos quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós falamos, quando nós fazemos alguma coisa. E é este pacote de energia que é balanceado no universo e ele dá a cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo a frequência que você está se conectando. Quando Abraão aprendeu tudo isso, ele teve uma postura que mudou a sua vida. Quando fala que Abraão saiu da idolatria, é que quando ele aprendeu essas coisas, ele entendeu quem Deus é, ele entendeu quem é Elohim, qual é essa manifestação de Deus. Como a realidade ela é criada, é isso que significa Elohim, como esse mecanismo de criação da realidade funciona, e ele percebeu que as pessoas que não tinham esse conhecimento atribuíam inúmeros conceitos a Deus. E todos esses conceitos diversos que as pessoas atribuíam a Deus roubavam delas o acesso a este conhecimento. Porque na Kabbalah, nesse sistema que o Altíssimo criou, aquilo que você acredita é. Se você acredita que você pode, você está certo, você pode, você vai conseguir. Se você acredita que você não pode, você está certo, você não vai conseguir, porque é você que cria a sua realidade. E quando as pessoas criam um conceito diferente de Deus, um conceito que não tenha este conhecimento, a pessoa não consegue enxergar que ela é a responsável, que são as suas emoções, são os seus atos, são as suas palavras, são os pensamentos que estão construindo a sua realidade diariamente. Elas começam a clamar para deuses estranhos, ou seja, para um Deus que não existe, que foge do mecanismo de criação da realidade, e as pessoas entram em rezas, entram em orações, em aflição, em frustração, focado na falta, focado na escassez, e é esta vibração que elas enviam para o universo e elas recebem mais disso. Então, quando Abraão percebeu isso, o que ele fez? Eu preciso ensinar isso para as pessoas, para tirar as pessoas da idolatria. A idolatria significa a ausência deste conhecimento de quem Deus é, de como o mecanismo de criação da nossa realidade funciona. Quando o Altíssimo dá o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo, olha, não tenha nenhuma outra concepção do que é Deus, que não seja o mecanismo de criação da realidade, que é o Yud Re Vav Re, que representa a árvore da vida e todo esse mecanismo de como a nossa realidade é criada. É isso que significa não terás outros deuses diante de mim. Mas, infelizmente, quando a Torá foi traduzida para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, e quando ela foi traduzida para o latim, que nós chamamos de Vulgata, os eruditos gregos e os eruditos romanos, que desconheciam esta sabedoria divina que Abraão tinha no Sefer Yetzirah e a que Moisés recebeu lá no Monte Sinai,
Eles deram as suas próprias interpretações ao texto literal, criaram essas aberrações que nós temos hoje, que as pessoas aceitam como verdade absoluta, elas pegam o texto da Bíblia literal, aceitam como palavra inerrante de Deus, fazem uma interpretação literal e não conseguem compreender que elas são Elohim, que o propósito da vida é se tornar um Elohim, ou seja, subir acima do karma, seguir os passos de Jacó. Jacó adquiriu um karma muito grande na vida dele quando ele roubou a primogenitura de Esaú. Então o karma, Elohim, determinou que Esaú iria matar Jacó. E o que Jacó fez? Jacó subiu na montanha e lutou com o anjo de Deus. A Cabalá diz que ele lutou, na verdade, com o anjo de Esaú. Ou seja, todos os pacotes de energia que estavam vindo contra ele pelo fato de ele ter causado isso na sua própria vida quando ele roubou a primogenitura de Esaú. Mas ele se lembrou dos conhecimentos do seu avô Avraham, do Sefer Yetzirah, de como todo esse mecanismo funciona. Ele começou a utilizar os nomes de Deus específicos e apropriados, e ele subiu acima do sistema astral com a sua consciência. Ele utilizou os nomes de Deus, ele compreendia sobre a árvore da vida, e o que ele fez? Ele anulou o seu karma utilizando os nomes de Deus para que não se manifestasse na vida dele aquele karma dele ser morto pelo seu irmão Esaú. É por isso que é dito no texto literal que ele lutou com Deus e prevaleceu. E por causa disso, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Lembrando que Israel é um código para duas palavras, Yashar El, que significa direto com Deus, ou seja, você não está mais dependente do sistema astral, do karma, da lei de causa e efeito das coisas erradas que você praticou no seu passado. Você tomou consciência que essas coisas são erradas, você decidiu não mais fazê-las, essa é a verdadeira techuvá, e você voltou ao conhecimento original de quem você é, de quem Deus é, como ele se manifesta como Elohim. E você escolheu não se conectar com o Elohim, mas você se tornar um Elohim para se conectar com o tetagrama, o Yud Re Vav Re. Lembra de Moisés na sarça ardente? Deus aparece para ele e ele pergunta: qual é o teu nome? O que é que Deus responde para ele? Erie Asher Erie, que é o nome da Sefirá de Keter. Erie significa serei. Então a tradução correta seria: serei o que serei. E não eu sou o que sou, mas sim serei o que serei. Mas a conotação mais correta de todas que os sábios da Cabalá nos ensinam é: serei o que você quer que eu seja. Ou seja, é todo esse sistema de criação da realidade. Quando você domina o teu mundo interior, você domina as tuas emoções, você entende como a realidade é criada. Então você acessa Erie Asher Erie através do tetagrama, que é a misericórdia, que é o bênção oduto, que é o diagrama da árvore da vida. Por isso que este nome é impronunciável, não tem como você pronunciar o tetagrama. Ele é um sistema, ele não é uma pessoa, não é um Deus, ele é você mesmo. O tetagrama simboliza o homem espiritual, o homem restaurado, o homem que voltou ao status quo de Adão antes da queda. O homem que entendeu que neste mundo físico eu, homem, domino sobre todas as coisas. Eu, homem, domino inclusive sobre o sistema astral, porque eu, homem, fui criado por último de todas as coisas, ou seja, todos os reinos anteriores estão dentro de mim e eu tenho domínio sobre todos eles, inclusive o sistema astral que cria a realidade física. O homem foi criado para governar. É isso que significa a imagem e semelhança de Deus. Então entenda isso, porque isso é de suma importância para a sua felicidade. E quando o Sefer Yetzirah nos ensina que cada mês do ano está debaixo da influência de um dos 12 signos do zodíaco, e que cada dia da semana tem a sua própria influência de planetas diferentes, que tem características diferentes, você vai entender que são essas energias
que nós acessamos para nós vivermos e para nós criarmos a nossa realidade, seja no piloto automático, ou seja, sem consciência disso, ou seja, como Israel, direto com Deus, ou seja, tendo consciência do que você está semeando, do que você está plantando, do que você está criando. Lembra quando Deus disse? Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isto também colherá. Ou seja, todo esse sistema de Elohim coleta tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer e qual é a intenção do teu coração por detrás de tudo isso. E é tudo isso que é coletado. E a frequência emocional que você tem coloca tudo isso dentro de um pacote energético. E é a frequência emocional que é o pedido, que é a oração, que é a petição. Entenda isso, não é o que você fala, não é o que você deseja, não é o que você pensa. O que o universo devolve para você como um espelho de frequência é exatamente a frequência que você envia. E a frequência ela está diretamente ligada, conectada, entrelaçada com o teu estado emocional. Seja ele de gratidão, de apreciação, seja ele de falta, de raiva, de frustração, etc, etc, etc. É por isso que hoje na Lua Nova é um dia de nós nos conectarmos com gratidão, com apreciação, porque você quer vibrar na gratidão, você quer vibrar na apreciação, porque hoje na Lua Nova é a semente do mês, é a semente para os próximos 28 dias da Lua ou para os próximos 30 dias do mês. Tudo que você sentir, tudo que você fizer, tudo que você pensar no dia de hoje, é isso que você está semeando para o seu mês. Se você tiver um dia hoje e amanhã, que são os 2 primeiros dias da Lua Nova, um dia estressante, um dia de briga, um dia de frustração, um dia de emoções à flor da pele, um dia de emoções negativas, é isso que vai se manifestar o resto do mês na sua vida. Então seja sábio, é para isso que existe a festa da Lua Nova. Não é uma festa, é uma abertura cósmica de semeadura para os próximos 30 dias. Você vai semear as energias que vão influenciar a sua vida, que vão influenciar os seus negócios, que vão influenciar os seus relacionamentos e tudo que você pensa e tudo que você sente. Então quando você entende essa sabedoria divina, você vai compreender a importância de você fazer as meditações da Lua Nova com a consciência correta. Agora, apreciação, gratidão não é algo fácil de você sentir. Porque quando acontece algo de bom na sua vida, esse sentimento brota automaticamente. Mas e quando há escassez de coisas boas acontecendo na sua vida? Como que você induz a tua consciência e o teu estado emocional para a gratidão, para a apreciação? Para isso existem os 72 nomes de Deus, e lá dentro dos 72 nomes de Deus tem um nome que é o Ain Nun Vav. Este nome, ele tem a consciência divina de apreciação, de gratidão. É um driver mental que Deus criou justamente para que nós façamos o download dele, para utilizarmos ele em momentos de escassez de eventos positivos na nossa vida, onde é muito difícil o ser humano sozinho conseguir sentir gratidão, conseguir sentir apreciação quando nada de bom está acontecendo na vida dele. E aí você vê o amor de Deus, você vê a provisão do Criador nos dando a sabedoria divina para que a gente possa virar o jogo. No meio da escassez, no meio da frustração, no meio da falta, você consegue baixar uma consciência divina, um driver mental que vai te dar este sentimento, mesmo que você não esteja vivenciando essas coisas neste momento. E aí é esta frequência que você emite para o universo. Aí o universo sim vai entender, ele está em gratidão, ele está em apreciação. Então eu vou dar vários eventos na vida dele para que esta frequência se multiplique na vida dele. É isso que significa tudo isso, pessoal. Entenda, a Kabbalah é receber. Receber o quê? A sabedoria divina.
e você deve aplicá-la na sua vida. Agora você já sabe que existe um dos 72 nomes de Deus que te induz, é um driver mental que induz a tua consciência e induz as tuas emoções à apreciação e à gratidão, mesmo que haja ausência de coisas boas acontecendo na sua vida, para despertar o gatilho emocional da gratidão. Então você tem esse subterfúgio, você tem esse atalho, você tem esta estratégia divina que foi concedida ao homem para que o homem aplique nesses momentos difíceis. E nós utilizamos isso diariamente, utilizamos isso principalmente na lua nova, que é a semente do mês. Então compreenda como essas coisas funcionam para você parar de dar murro em ponta de faca, para você parar de ficar dando volta na montanha, para você parar de continuar entrando na presença divina num estado emocional de carência, de frustração, de raiva, de dor, porque é isso que você está emitindo para o universo, é isso que Elohim vai devolver para você. Então, acorda para a vida, acorda, levanta tu que dormes e Cristo te iluminará. Isso foi Yeshua que diz, e Yeshua não é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi criado por Roma. Jesus Cristo é o Jesus da fé que foi criado por Constantino lá no Concílio de Nicéia. Ele é um mito, ele é um personagem fictício que adaptou a história de Yeshua. Yeshua era um cabalista, Yeshua ensinava a Torá, Yeshua ensinava o Sefer Yetzirah, ensinava o Zohar, ensinava tudo isso que nós estamos conversando aqui. Agora a história dele foi roubada, adaptada e se transformou nisso que nós temos até hoje. Ou seja, foi prostituído todo o conhecimento de Deus. Então volte às origens, entenda quem você é, porque aquele conhecimento não vai levar você a assumir o controle da sua vida, a ser dono do seu destino. Mas a sabedoria da Kabbalah vai te mostrar, vai te ajudar, vai te dar as ferramentas para que você seja dono do seu destino, para que você se torne realmente novamente a imagem e semelhança do Criador, para que você glorifique o Criador dominando o seu destino, estando acima de Elohim, acima dos astros. Aí sim você está glorificando o Criador, porque você está cumprindo o propósito pelo qual você foi criado. Claro isso para vocês, pessoal? Agora, não adianta só você saber que existe esse nome dos 72 nomes de Deus que pode te proporcionar este driver mental para você sentir a gratidão, sentir a apreciação mesmo em momentos de falta na sua vida. Você precisa saber como você faz o download disso. Aí eu já expliquei para vocês que o tetagrama, o Yud He Vav He, simboliza o diagrama da árvore da vida, e ele tem vários aspectos. No aspecto macrocosmos, você vai colocar alguns planetas, o Sol e a Lua, e os 12 signos do zodíaco nas Sefirot. É isso que elas significam no macrocosmos. Mas no microcosmos, ela significa você e eu, o ser humano, os nossos 7 chakras e os nossos 3 chakras superiores. Ou seja, os pontos de conexão energéticos que se entrelaçam quanticamente. Então, as duas árvores da vida, elas vão se entrelaçar quanticamente. A árvore da vida do microcosmos, que são os seus chakras, e a árvore da vida do macrocosmos, que são os planetas e as estrelas. Eles estão entrelaçados quanticamente, por isso que o sistema astral nos influencia diretamente. É assim que a luz baixa ao mundo físico, é assim que o Altíssimo, através do sistema de Elohim, ele domina e ele governa as leis de causa e efeito que influenciam tudo o que acontece na criação da nossa realidade. Lembra do Salmo 1? Quando você vai lá no Salmo 1, você vai ver algo engraçado, que diz que os homens, os filhos dos homens e os reis disseram: vamos nos livrar dos grilhões do Altíssimo. E o Altíssimo olha para eles e dá risada deles. O que eles estão falando lá? Esses reis, esses homens das nações começaram a perceber que os judeus tinham um conhecimento que era capaz de você se livrar do karma, de você subir acima de Elohim, você subir acima do karma,
Ou seja, eles queriam isso, mas não de uma perspectiva de transformação, de uma perspectiva de elevação de consciência, de voltar ao status quo da consciência de Adão antes da queda. Eles queriam continuar na consciência egoísta que eles tinham para se livrar, para manipular o karma, para que eles não recebessem as pauladas das coisas erradas que eles plantavam e pudessem toda vez se esquivar disso fazendo o mal. Por isso que o Eterno riu deles. E este é o verdadeiro santo graal, pessoal, é este conhecimento do Zohar, que houve a Inquisição, que eram as cruzadas que iam para Jerusalém em busca deste conhecimento. Este é o verdadeiro santo graal, é o conhecimento do Zohar, esta sabedoria divina que eu estou passando para vocês, pessoal. Agora, os poderosos da terra ocultaram isso das pessoas. Porque quanto mais ignorância espiritual as pessoas têm, mais fácil dos poderosos malignos dominarem as massas. Então compreenda isso. Você precisa sair desse ciclo vicioso mental que você se encontra e você precisa entender as forças que atuam nos mundos superiores e também no mundo físico através de homens inescrupulosos. Então você entendeu que o tetagrama ele é o bênção oduto, é como a luz divina desce pela árvore da vida. E você também entendeu que a Sefirá de Malhut, que é o mundo físico, é o nome Adonai. Então como que a gente baixa a bênção para o mundo físico? Nós vamos utilizar o tetagrama, o Yud Re Vav Re, mesclado com Adonai, ou seja, é que nem os protocolos de internet funcionam da mesma forma. Os protocolos da internet foram baseados nesta lei espiritual da luz divina. Você tem um ponto de saída de um servidor e você tem um ponto de chegada no outro servidor. Os servidores se comunicam, manda um código para um, o outro aceita o código, quando ele aceita o código, eles se conectam, ou seja, eles se entrelaçam e aí a informação pode transitar. Então, para fazer isso, como a gente faz isso? De maneira quântica, de maneira que você conecte os mundos superiores com o mundo físico. Todo o mecanismo de logística da luz dos mundos superiores é o tetagrama, Yud Re Vav Re. E o mundo de Malhut é Adonai. Então a gente mescla esses dois nomes. Pronto, você estabeleceu a conexão de um ponto A para um ponto B. Você entrelaçou quanticamente os mundos. Agora, a passagem logística está pronta. Então agora o que você quer trazer para o mundo físico? No caso de hoje, nós vamos trazer o nome de Deus, Ain Nun Vav, que é apreciação, que é gratidão. Então nós vamos entrelaçar este nome junto com este outro nome de Deus entrelaçado, que vai formar este Hud que você está vendo. Quando você faz a meditação neste nome, você entrelaçou quanticamente os dois mundos e você elegeu qual é o pacote de energia que você quer trazer para o mundo físico. Quando eu falo trazer para o mundo físico, acessar este driver mental de Deus na sua consciência, para que você seja capaz de sentir a gratidão e sentir a apreciação, mesmo que não haja eventos positivos acontecendo na sua vida, mesmo que não hajam gatilhos físicos que despertem essa emoção em você. Aí você dispara essa emoção em você de maneira consciente, mesmo na ausência de coisas boas acontecendo. E aí quando você vibra na apreciação, você vibra na gratidão, você se entrelaça quanticamente com Elohim, e Elohim está vendo, ele está em gratidão, ele está em apreciação. Então eu preciso mandar mais eventos positivos na vida dele para dar manutenção nesta frequência, neste sentimento de gratidão. É assim que funciona, pessoal. É simples. A Kabbalah, ela é simples. E hoje com a física quântica, com a internet, com os protocolos que nós temos de transmissão de dados, ficou muito mais fácil você compreender a Kabbalah. Porque hoje nós temos coisas físicas que a ciência explica, que também explicam o mesmo princípio que a Kabbalah funciona. Lembra do primeiro princípio? Como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Como é no macrocosmos, funciona no microcosmos. Da mesma forma que os planetas orbitam em volta do Sol, nós temos no microcosmos o núcleo do átomo e os elétrons orbitando em volta. É o mesmo
princípio. E o mesmo princípio da energia elétrica, da transmissão da energia elétrica, o mesmo princípio da quebra das moléculas, o mesmo princípio está em tudo, funciona tudo da mesma forma. E o protocolo de internet de transmissão de dados, ele é idêntico, é o mesmo princípio do protocolo de você acessar as energias cósmicas com a sua consciência. Olha que maravilha! E o mais legal de tudo isso, pessoal, é que Daniel preveu todas essas coisas. Lá no livro de Daniel, Daniel diz o seguinte: nos fins dos tempos o conhecimento se multiplicará, e os sábios entenderão, e aqueles que entenderem reluzirão como a luz do firmamento. Lembra a palavra Zohar, o livro do Zohar? Zohar significa esplendor, resplandecer. Este conhecimento que ele está falando é a sabedoria divina que eu estou ensinando para vocês. E os sábios entenderão. E quando eles entenderem, eles vão resplandecer como o sol, como as estrelas no firmamento. O que significa isso? Significa que eles se tornaram Israel. Ao aprender esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, eles se tornaram Israel, direto com Deus, acima do sistema astral. Eles resplandecem como as estrelas no firmamento. Eles estão acima dos 12 signos do zodíaco. A sua consciência, isso que significa. E dizer que este conhecimento se multiplicaria foi o advento da internet e pessoas como eu aqui que estão ensinando a Kabbalah para o mundo livre, para todas as pessoas. Então é a profecia se cumprindo, pessoal. Então fique atento ao mover da luz no mundo físico, o que é que a luz está fazendo. E nós precisamos de milhares de pessoas como eu, como você, que está aprendendo a aplicar esta sabedoria para que Mashiach se manifeste, para que a consciência de Mashiach se manifeste. Porque quanto mais pessoas como eu e você aplicando essas coisas, assumindo o controle das nossas emoções, entendendo como a nossa realidade é criada, assumindo o controle da criação da nossa realidade, nós não vamos mais semear coisas erradas, nós não vamos mais fazer o mal para as outras pessoas, muito pelo contrário, a gente só vai trazer luz para o mundo e prosperidade para todo mundo. E é assim que vem a redenção da humanidade, para que o mundo seja um mundo melhor, pessoal. Então entenda como essas coisas funcionam. E como o dia de hoje é o dia da lua nova, é a semente do mês, primeira coisa que você tem que ter, entrar num estado de gratidão e entrar num estado de apreciação. E nós temos esta meditação que vai ajudar você a conseguir este estado de consciência. Agora a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: tá, eu assumi esse estado de consciência dentro de mim, fazendo a meditação, estou vibrando na apreciação. Mas qual é o objetivo? Qual é a intenção que você tem que pôr? Bom, eu estou vibrando nesta frequência, porque eu sei que é esta frequência que vai subir para o universo, que vai se entrelaçar quanticamente com o universo, que como um espelho, eu quero que o universo devolva para mim eventos na minha vida que vão me proporcionar gratidão e apreciação, ou seja, coisas boas acontecendo na minha vida. Então aqui está o segredo de todas as coisas que eu vou te contar, que é o segredo da Tzedakah. Por que que o judeu faz Tzedakah sempre no começo do mês? E com muito prazer, com muita gratidão, colocando esta intenção, é uma intenção egoísta, você faz de caso pensado. O cabalista, ele é egoísta, ele está fazendo isso, não está pensando só no bem das pessoas, ele está pensando no bem próprio dele, porque ele entendeu como o mecanismo funciona, ele sabe que se ele fizer isso, vai vir coisa boa na vida dele. Então ele está fazendo isso de caso pensado, é um egoísmo sábio, é um egoísmo inteligente, é um egoísmo santo, que proporciona coisas boas para as outras pessoas também, é o egoísmo ideal, é o egoísmo que nós devemos ter e devemos nos apegar a ele para fazer o bem, sabendo que este bem vai frutificar principalmente na nossa vida. Então você já aprendeu que existe o tetagrama, o Yud He Vav He, que é o bênção oduto, que é por onde a bênção desce pelas 10 sefirotes da árvore da vida,
que tem a ver com os seus chakras, que tem a ver com os planetas e os 12 signos do zodíaco, que entrelaça quanticamente tudo isso, que é por onde as energias descem, por onde elas transitam, os planetas sendo redutores de energia para que chegam numa frequência que as tuas sefirotes internas sejam capazes de suportar. É a mesma coisa da energia elétrica que sai lá de Itaipu em gigawatt, depois ela é transitada na rede de Furnas, vai chegar no poste na sua casa 220, que tem um transformador que diminui isso para 110 para sair na sua tomada. É o mesmo princípio, como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. O mesmo princípio está em todas as coisas. Essa é a onipotência de Deus de estar em tudo, em todos, em tudo que existe. Então entenda o que é a onipotência do Todo-Poderoso. Estou explicando isso para vocês, aquilo que eu tenho aprendido dos sábios da Kabbalah, da história, pessoal. E você entendeu que a Sefirá de Malhut, que simboliza o mundo físico, o nome dela é Adonai. Então, quando você entrelaça essas duas, você preparou a logística, o caminho, você conectou a fonte, ou seja, o doador, com o receptor. Você fez a conexão para que a energia transite. Agora, qual energia você quer trazer? É o nome de Deus que você vai colocar ali no meio. E aí existem os 72 nomes de Deus. Você pode colocar qualquer um deles ali no meio. Agora, lembrando que o teu egoísmo santo você quer que se manifestem bênçãos na sua vida. Eu estou emitindo gratidão, eu estou emitindo apreciação para o universo, para que o universo me encha de eventos físicos que vão disparar em mim gratidão, que vão disparar em mim apreciação. Esse é o meu objetivo. Eu quero que se manifestem coisas boas na nossa vida. Então, como é esta a minha intenção, aí que entra o papel da Tzedakah. Porque a Tzedakah nada mais é do que a materialização da minha gratidão, a materialização da minha apreciação por ter aprendido este conhecimento, por estar aplicando este conhecimento, por ser uma testemunha viva de que isso funciona, por entender que quando eu dou de Tzedakah, eu estou materializando a gratidão que eu estou enviando para o universo. Então o universo vai recolher esta minha ação e vai replicar isso na minha vida, trazendo eventos positivos. É isso que significa Tzedakah. E como hoje é a semente do mês, eu quero que o mês todo seja influenciado por esta consciência, por esta energia, por este padrão energético na minha vida. É por isso que hoje a gente faz Tzedakah. Tá claro isso para vocês, pessoal? Então, eu vou dar a oportunidade para vocês. O Kabbalah Hammett decidiu adquirir 2 câmeras da Sony, aquelas ZV-E10 com 2 lentes. Cada um dos kits custa 13 mil reais. E eu fiz isso de propósito, porque 13 mil reais é a gematria dos 13 atributos de Deus. São os 13 atributos de misericórdia. E quando você soma as 2 câmeras, os 2 kits que nós vamos adquirir, vai dar 26 mil reais. Esse é o dinheiro que a gente precisa para nós comprarmos as 2 câmeras aqui para o Kabbalah Hammett. Mas lembra que lá na minha cirurgia de Ponte de Safena eu tive os sonhos lúcidos? Se você não assistiu o meu testemunho sobre isso, assiste esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Você vai entender tudo que eu recebi de revelação da luz durante o momento que eu fiquei inconsciente na cirurgia, que eu tomei anestesia geral. Toda a revelação que me foi dada e o planejamento que do alto me foi dado em relação às coisas que eu tinha que implementar. Pois é, essa é uma delas, de dar a vocês todo mês uma oportunidade de fazer Tzedakah. E neste mês a oportunidade de participar disso é você contribuir. Nós queremos arrecadar exatamente 26 mil reais para comprar as 2 câmeras. E você tem a oportunidade de contribuir dando a sua Tzedakah para que isso aconteça. Agora a pergunta é: eu tenho condições? Kabbalah Hammett tem condições de comprar sozinho essas câmeras? Tem. Nós precisamos do seu dinheiro para comprar as câmeras? Não. Se você não ofertar, nós vamos deixar de comprar as câmeras? Não. Mas você está recebendo a oportunidade de participar e adquirir juntamente conosco mérito espiritual.
Porque quando nós manifestarmos essas câmeras no Kabbalah Emet, elas vão estar gravando o Kabbalah, elas vão estar gravando a luz sendo ensinada para as pessoas, fisicamente uma âncora que você pode contribuir colocando o teu dinheiro nisso, e isso vai te dar muito mérito espiritual e vai ancorar para que você receba bênçãos na sua vida. Então entenda como a Kabbalah funciona, entenda como as energias funcionam, entendam como nós fazemos as coisas de caso pensado, com consciência, com intenção, porque quando você une a sua intenção, que é esse egoísmo santo, com a Kavaná, que são os nomes de Deus, que no caso de hoje é o tetagrama mais Adonai mais o nome da apreciação. É um Yehud de 3 nomes, é uma trança de 3 nomes, que significa tudo isso que eu já mostrei para vocês. Quando você faz isso e você une isso a uma ação física para você materializar o que você está injetando no cosmos, você tem o recipiente perfeito para receber as energias divinas para que possam se transformar nos eventos positivos na sua vida que você tanto busca, que você tanto deseja e você tanto almeja. Agora eu te pergunto, quanto que vale este conhecimento? Só pelo fato de você estar ouvindo essas coisas, você tinha que estar vibrando em sabedoria, vibrando em gratidão, vibrando em apreciação, porque você está recebendo a instrução divina para mudar a sua vida. Se você ouvir isso e você aplicar na sua vida, lembra daquele texto que diz: aquele que tem ouvidos ouça? É disso que está falando. Então agora você tem a oportunidade de aplicar a Kabbalah na sua vida, porque aqui nós ensinamos a Kabbalah prática. E não adianta você somente ouvir isso e você não colocá-la na prática, porque ela não vai surtir efeito. Ela foi feita justamente para você aplicar no cotidiano, no dia a dia da sua vida. Então, me foi dado a instrução de todo mês dar uma oportunidade das pessoas materializarem a intenção, materializarem a apreciação e a gratidão para que as coisas boas fluam para as suas vidas e se manifestem em coisas maravilhosas na vida de cada um de vocês. Então, se você quiser participar, esse é o Pix que está na tela, é o Pix aqui, onde é direcionado todos os recursos para o Kabbalah Emet. Nós vamos arrecadar R$26 mil, que será utilizado para a compra dos 2 kits das 2 câmeras. Lembrando que 13 mil cada câmera foi feito de caso pensado para conexão com a gematria, conexão com a numerologia, conexão com a energia dos 13 atributos de misericórdia do Criador sobre as nossas vidas e multiplicamos por 2 para dar a gematria de 26, que é a gematria do tetagrama, que é o nome de Deus impronunciável, que é o nome da misericórdia, que é a árvore da vida e que representa o homem restaurado ao status quo antes da queda de Adão. Então é isso que a gente quer semear nesse dia de hoje, de lua nova, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, se você quer semear na sua vida e materializar a apreciação e materializar a gratidão para que você entre nesta frequência vibratória e o universo envie para você mais eventos para manter esta frequência de gratidão e de apreciação na sua vida. É assim que você manifesta coisas boas na sua vida. Agora você entendeu qual é o segredo da prosperidade dos judeus. É aplicar todo este conhecimento que eu estou falando para você. E agora você entendeu porque toda lua nova os judeus, eles dão dinheiro com muita gratidão, com muita abundância, sem restrição para as yeshivás que ensinam a Kabbalah no mundo inteiro e para as obras que ensinam a Kabbalah para as pessoas, porque eles estão fazendo isso de caso pensado para que eles prosperem cada vez mais. E é este o segredo da prosperidade dos judeus que ninguém te conta. Tem muita gente falando aí, trazendo o segredo da prosperidade dos judeus, mas passa longe da verdade. E aqui eu te falo a verdade, porque este canal chama Kabbalah Emet. Kabbalah, receber. Emet, verdade. Receber a verdade. Então agora você tem a oportunidade de participar
e não dê margem para especulações no teu pensamento, porque o teu ego vai tentar te impedir. E como que o ego se manifesta? Ele não quer que você se conecte com as energias divinas. Ele quer ele mandar na sua vida. Então ele vai trazer um monte de objeção na sua mente. Ele vai falar que você não tem dinheiro, ele vai falar que você tem que pagar outra conta, ele vai falar que isso não funciona, ele vai falar que eu sou um especulador, ele vai falar que isso é mentira, ele vai falar que eu estou usurpando o seu dinheiro, ele vai criar um monte de mentira na sua cabeça para tentar te convencer e te impedir disso. Mas a sua alma tem que prevalecer para que você se torne em Mazal Israel, não a karma para Israel. Você tem que vencer o anjo de Deus, lembra? E vencer o anjo de Deus é você vencer o seu ego, você vencer os seus demônios internos, que são essas vozes que te impedem de agir em prol da verdade e da verdadeira transformação de consciência, que é o Tikkun, que é a correção que você tem que fazer no teu processo interno de pensamento e sentimento. É só assim que você vai vencer e você vai conseguir criar a sua realidade de maneira consciente, fazendo e aplicando essas coisas na sua vida. Então, se você deseja, para o vídeo, vai lá, faz a Tzedakah para o Kabbalah Emmett. Você tem até amanhã, 6 horas da tarde, quarta-feira, para fazer a Tzedakah, para que ela esteja valendo na lua nova e ela entre nessa questão da compra das 2 câmeras. Porque na quinta-feira cedo, tendo arrecadado todo o dinheiro ou não, eu vou comprar as 2 câmeras, porque nós vamos utilizá-las aqui para melhorar as imagens e melhorar cada vez mais os conteúdos que a gente traz para você de maneira gratuita aqui no YouTube. Dito tudo isso, uma vez colocado todo esse pano de fundo e ter dado para você a oportunidade de você materializar a gratidão para que o universo replique isso na sua vida, nós vamos agora fazer todas as meditações guiadas. Nós vamos começar com a permutação do tetagrama, depois nós vamos fazer as 2 letras do mês, vamos fazer o Ihud de trança de 3 nomes de Deus, que eu já falei para vocês, depois nós vamos recitar as 2 bênçãos e por último nós vamos ouvir o shofar para disparar todo o processo logístico de elevação dessas energias, dando o comando para Elohim, que é assim que nós queremos que a nossa realidade seja criada. Simples assim, pessoal. Então, logo depois da vinheta, nós vamos fazer a meditação. Te vejo já! Seguinte, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu acho que é importante eu tocar nesse assunto, pessoal. Existe um versículo no Tanar, que está lá em Malaquias 3:10, que as religiões usam isso para tomar o dízimo das pessoas. Mas eu vou te explicar que, na verdade, o que a Kabbalah fala sobre este versículo, ela está falando do princípio por detrás da Tzedakah. Eu vou ler esse versículo e vou comentar sobre ele para que você entenda a respeito disso de uma vez por todas. Eu tenho ele aberto aqui, eu vou ler para você. Está escrito o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Ou seja, a religião se apropriou deste versículo. Eles dizem que a lei foi revogada, mas eles pegam este versículo que está na lei e utilizam para induzir as pessoas a darem o dízimo nas igrejas. É um contrassenso enorme, mas vamos lá, vamos entender o que é que Deus está falando. O que está por detrás disso, pessoal? Primeira coisa, presta atenção, trazei os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A casa do tesouro era o templo em Jerusalém. Mas o que significa o templo? Vai guardando isso daí. Para que haja mantimento na minha casa. Na casa de quem?
Na casa do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? O que está escrito em hebraico ali? Está escrito Yud, Re, Vav, Re, Tsevaot. Tsevaot, exércitos, e Yud, Re, Vav, Re. Ou seja, nós temos Elohim Tsevaot, que é a Sefirá de Od na árvore da vida, e nós temos o Yud, Re, Vav, Re, que é o tetagrama de Tsevaot na Sefirá de vitória na árvore da vida, que é Netzar. E o que significa isso, pessoal? Significa que a manifestação divina que faz a administração das leis de causa e efeito é o Elohim, e que o Elohim utiliza o Tsevaot, que são os exércitos dos céus, ou seja, todo o sistema astral que coleta todas as informações como um banco de dados de tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer e as intenções que você coloca nas coisas. É isso que significa Tsevaot, que são exércitos. Na verdade, é o sistema astral que o Altíssimo criou, que funciona como um grande banco de dados que recolhe tudo que nós fazemos. Então, Tsevaot está ligado a isso. Aí você tem Elohim, que é o quê? Que é o sistema astral, que é a manifestação divina que administra e gerencia as leis de causa e efeito, dando a cada um segundo as suas obras. Lembrando que as suas obras é a frequência que você emite para o universo diariamente. Claro isso para vocês? E do outro lado nós temos o Yud Re Vav Re Tsevaot, que é o tetagrama. E o tetagrama é o nome de Deus, não do rigor, não da lei de causa e efeito, mas é o nome que está acima disso, é o nome da misericórdia de Deus, é o nome que manifesta a misericórdia divina, é o nome que faz com que as pessoas se tornem Israel, direto com Deus, quando elas se conectam com o Yud Re Vav Re. Ou seja, elas estão conectando com a árvore da vida, elas estão recebendo a sabedoria divina para aplicar aquilo que Deus ensinou para que elas possam subir acima de Elohim. Ou seja, as pessoas não estejam mais dependentes do karma. É isso que Jacó fez quando ele lutou com Deus. Ele subiu acima de Elohim, ele lutou com Elohim e ele venceu. Então ele foi para a Sefirá de Netzer, que é vitória, que é Yud Re Vav Re Tsevaot. Ou seja, ele se conectou com a misericórdia divina que está sobre o sistema astral, que é o Tsevaot. Está entendendo isso? Então, o que está escrito no texto? Olha só, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Na casa de quem? Na casa de Elohim Tsevaot ou na casa de Yud Re Vav Re Tsevaot? Na casa de Yud Re Vav Re Tsevaot. Ou seja, que casa é essa que Deus está falando? São os homens e as mulheres que hospedaram a presença divina neles mesmos, que se tornaram um templo vivo para a consciência divina. Eles se tornaram Yud Re Vav Re Tsevaot. Eles se tornaram o templo do Todo-Poderoso. Ou seja, o Todo-Poderoso está acima de tudo isso, ele não tem uma casa física, é a nossa consciência, o ser humano que se torna o templo das energias divinas, o templo das consciências divinas que estão representados pelos nomes do Criador, que são as meditações que nós fazemos. Então, quem é o templo? Sou eu e você que pratica a Kabbalah. Então, o mantimento é para vir para onde? É para vir para a minha própria vida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É exatamente esse sistema astral onde você faz de caso pensado atos físicos e meditações e comandos de consciência, se dirigindo à casa do tesouro, que é Elohim, que é onde a nossa realidade é criada, de onde emanam as energias que criam a nossa realidade, seja para o bem ou seja para o mal, ou seja, de lá que emanam todas as energias. É a casa do tesouro, que é Elohim, que é o sistema astral que administra as leis de causa e efeito. Então é para lá que nós temos que nos dirigir para que haja mantimento na minha casa. Mas na casa de quem? Na casa do Senhor dos Exércitos, ali é Yud Re Vav Re.
E quem é a casa dele? Sou eu e você. Quando nós aplicamos o conhecimento, nós estamos indo na casa do tesouro. E quando a gente dá tzedaká, de caso pensado, como eu ensinei vocês aqui, você está dando ordens para o universo para que haja mantimento na casa do Yud Re Vav He. Ou seja, isso daqui é uma metáfora para dizer que você venceu Elohim, que você lutou com Deus e prevaleceu assim como Jacó prevaleceu. Você aprendeu o Sefer Yetzirah, você aprendeu o Zohar, você entendeu como você sobe com a sua consciência acima do sistema astral e você se torna um Elohim, você se torna a casa do tesouro. É assim que você dá ordens ao universo, você dá ordens ao sistema astral para que tenha mantimento na tua casa, ou seja, para que se manifeste no mundo físico prosperidade e abundância na sua vida. É isso que significa este versículo, porque a promessa quando você faz isso é: vou derramar sobre vós bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Este é o segredo da abundância, este é o segredo da prosperidade dos judeus que eu acabei de falar para vocês a respeito da tzedaká, pessoal. Tá claro isso? Você nunca mais vai deixar ninguém te enganar em relação a este versículo. Vou repetir, no hebraico é Senhor dos Exércitos. A palavra Senhor, toda vez que você ver Senhor em letras maiúsculas, é o tetagrama. E exércitos é Tsevaot, que é a sefirá de Netzar na árvore da vida, que simboliza vitória. Vitória sobre o quê? Sobre o anjo de Deus Elohim, para você não estar mais debaixo do karma e do piloto automático de criação da realidade. Então, quando você pratica as meditações com intenção e você faz o ato físico da tzedaká, que está representado ali como levar o dízimo à casa do tesouro, que é o sistema de criação da realidade, ou seja, quando você doa tzedaká em prol da sabedoria divina, quando você doa tzedaká com toda esta consciência que eu estou transmitindo para vocês, o Senhor dos Exércitos diz: para que haja mantimento na minha casa. Quem é a casa dele? Eu e você. Então ele está ensinando aqui por metáfora o processo de criação de abundância e de prosperidade na nossa vida. Então entenda isso e nunca mais deixe ninguém te enganar em relação a isso. Esta é a beleza da sabedoria divina e também nos mostra a tristeza que é a interpretação dos textos da Torá traduzidos para o grego, depois para o latim, depois para o inglês, depois para o português, e as interpretações literais que fazem os eruditos das religiões por aí e os abusos que eles fazem com o texto para benefício dos seus impérios religiosos. Então não seja tolo nunca mais na sua vida e entenda que quando você dá tzedaká não é dízimo. Quando você dá tzedaká, você está dando dinheiro em prol de uma causa, com uma intenção, com uma vibração emocional de gratidão, com uma vibração emocional de apreciação, sabendo que é isso que você quer manifestar no mundo físico. Você quer manifestar eventos que vão te trazer e despertar em você mais gratidão, mais apreciação sobre a sua vida. E isso é o segredo de manifestar a abundância e a prosperidade na sua vida. Então vamos lá, vamos às meditações, que agora é hora de nós colocarmos tudo isso em prática. Muito bem, pessoal. Vocês estão vendo aí na tela, eu vou colocar para vocês, esta é a permutação do tetagrama para o mês de Reshivan. É a letra Vav, a letra Re, a letra Re e a letra Yud. E aí embaixo vocês estão vendo a pronúncia deste nome. Este nome nós vamos pronunciá-lo somente durante a bênção. Nós podemos fazer a pronúncia audivelmente nas duas bênçãos, lembrando que somente nos 2 primeiros dias da lua nova, especificamente de Reshivan, para este nome, que é a lua nova de Escorpião, pessoal. Agora, entenda uma coisa, eu estou colocando isso na tela para você, porque na hora de nós fazermos a meditação, você mentalmente vai dizer este nome. Então olha aí e decora ele
como que ele fala, qual que é a pronúncia dele, mas você não vai falar audivelmente, só na bênção. Você vai falar isso quando nós estivermos fazendo a meditação. E aí eu vou falar para termos didáticos, para você repetir isso mentalmente na sua mente, ok? Então nós vamos fazer essa primeira meditação e depois nós vamos fazer a meditação nas duas letras do mês. Tá? Lembrando que nós temos a letra Dalet, que é o planeta Marte, que é o planeta que rege esse mês de Escorpião, e nós temos a letra Num, que é para a constelação de Escorpião. É a letra Num que criou a constelação de Escorpião, ou seja, a consciência divina por detrás da constelação de Escorpião, que vai influenciar toda a humanidade durante este período, está ligado à letra Num. Ela é o recipiente desta consciência, ou seja, esta consciência que está no sistema astral, que criou e que vivifica, que dá força, que opera toda a energia por detrás desta consciência. Quando nós meditamos a letra Num, nós nos conectamos, nos entrelaçamos quanticamente com esta mesma consciência. Por isso que é dito que as letras hebraicas são recipientes de consciência divina. Na verdade, elas são o conector que nos entrelaça quanticamente para que a gente estabeleça a conexão da consciência nossa com a consciência divina. Então fica aí mais um segredo para você. E a letra Dalet em relação ao planeta Marte. E nós sabemos que o planeta Marte, nas mitologias das religiões, dizem que ele é o planeta da guerra, o deus da guerra. Por quê? Porque Marte simboliza a Sefirá de Gevurah. E Gevurah simboliza o rigor, a justiça, o juízo de Deus, mas também a força. Então é disso que está falando. Por isso que esse mês de Reshivan, ele é um mês pesado, porque ele é um mês que traz uma carga de rigor, uma carga de julgamento muito grande, e que nós não queremos que estas energias de rigor, de julgamento se manifestem nas nossas vidas. Então a gente vai meditar as duas letras do mês justamente para a gente mudar a polaridade dessas energias, utilizando o tetagrama, que o tetagrama é o nome de Deus da misericórdia. Então a gente muda a polaridade dessas energias para que não haja rigor, mas que haja misericórdia, para que não haja julgamento, mas para que haja amor e benevolência nas nossas vidas. É para isso que nós fazemos as meditações da lua nova. E toda essa tecnologia da alma, essa tecnologia quântica cósmica que o Altíssimo revelou para Abraão e revelou para Moisés no Monte Sinai, é o que nós chamamos de Kabbalah, que é receber. É receber o quê? A verdade, receber o conhecimento de Deus. É por isso que este canal chama Kabbalah Emet, receber a verdade. Agora você está entendendo o propósito por detrás de todas as coisas que nós fazemos aqui, porque nós não fazemos nada que não seja de caso pensado, com um alvo certeiro daquilo que nós queremos transmitir, daquilo que nós queremos conectar. Tá claro isso, pessoal? Então vamos fazer a primeira meditação, que é a meditação na permutação do tetagrama. Então vamos lá, vamos fazer a meditação. Você vai sentar com as costas eretas, com os dois pés paralelos no chão, com as duas palmas das mãos voltadas para cima sobre as duas coxas, lembrando que a sua mão, cada uma delas tem 5 dedos, elas somam 10 dedos. Cada um dos dedos simboliza uma das sefirot na árvore da vida. E quando você abre ela com a palma para cima, você está dizendo para o universo: olha aqui o meu receptor, eu estou querendo me conectar com as sefirotes superiores, ou seja, as sefirotes, a árvore da vida do macrocosmos. Ou seja, eu quero conectar a sefirá interna, que são os meus chakras, que é o microcosmos, com o macrocosmos. Eu quero entrelaçar quanticamente para que eu possa influenciar com a minha consciência o sistema astral, para que ele crie a realidade que eu estou comandando que ele crie. É isso que a gente faz aqui com essa tecnologia da Kabbalah, essa tecnologia da alma que Deus revelou ao homem. Então entenda que isso não foi criado por homens, isso não foi um satanista, isso não foi alguém maligno que criou.
Não, foi Deus que revelou como tudo isso funciona ao homem, porque a Kabbalah não está ligada ao satanismo nem ao lado negativo, muito pelo contrário, ela é a sabedoria de Deus aplicada para restaurar o homem. São os satanistas e os lados negativos que querem se apropriar deste conhecimento e tentar usá-lo para a magia. Mas o Altíssimo não permite que isso aconteça, tudo tem um limite. Então vamos lá, uma vez que você sentou desta forma, nós vamos respirar 3 vezes profundamente para eliminar toda a atuação do nosso ego, para relaxar o nosso corpo, para que a nossa consciência esteja no comando e para que nós possamos comandar todas as nossas ações através da consciência e da nossa alma. Então vamos lá. Nós nos projetamos como uma coluna de luz branca dentro de um Maguen Davi da cor dourada, que é proteção. Nós estamos saindo do bunker do nosso corpo físico e fazendo uma projeção da nossa consciência para dentro de um Maguen Davi, ou seja, uma estrela de Davi, ou em outras palavras, a Merkavá, o carro de fogo. E nós somos como uma coluna de luz dentro deste Maguen Davi. E nós visualizamos agora à nossa frente um outro Maguen Davi, também da cor dourada, como se fosse uma tela de cinema que você está observando. E dentro deste Maguen Davi nós vamos chamar as letras da permutação do tetagrama para o mês de Rechivan, para a constelação de Escorpião, para que nós possamos mudar a polaridade destas energias e dominar e controlar estas energias para que elas se manifestem nas nossas vidas nesses dias, neste mês que está vindo, com eventos positivos, com influências positivas e não negativas. Este é a intenção que nós colocamos. E a Kavaná que a gente vai utilizar é esta permutação do nome de Deus. Então nós chamamos agora a letra Vav e acendemos. Chamamos a letra Re e acendemos. Chamamos outra letra Re e acendemos. Chamamos a letra Yud e acendemos. Temos aí este nome de Deus cuja pronúncia é Ur-Ha-Rai. Esta é a pronúncia, você vai dizer isto mentalmente, Ur-Ha-Rai. Essas 4 letras estão acesas, acender as letras significa que você sabe qual é a consciência divina que está representado nestas letras. Agora nós unimos essas 4 chamas em uma só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde essas letras estão hospedadas. Elas são atraídas para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce pelo pico do Maguen Davi, penetra o nosso crânio e ilumina o nosso cérebro, onde nós aportamos a esta luz a energia elétrica do nosso cérebro. Essa luz desce agora e ilumina o nosso coração, onde nós aportamos a esta luz a energia magnética, que é a energia do nosso coração. Nós baixamos esta luz agora ao nosso fígado e iluminamos o nosso fígado com esta luz, onde ela recebe a energia gravitacional, energia de manifestação, que é a energia do nosso fígado. Essa luz sobe agora ao coração, ilumina o coração, e nós vamos fazer como um pistão agora entre cérebro e coração, cujo objetivo é entrelaçar, mesclar a energia elétrica com a energia magnética, que vai potencializar a materialização desta luz. Ela está saindo de um estado etéreo, muito sutil, ela passa a tomar corpo para que ela possa se manifestar na matéria através da nossa observação e da frequência emocional que nós estamos vibrando. Então essa luz agora sobe ao cérebro, ilumina o cérebro,
desce ao coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio. Se forma uma enorme luz branca sobre a nossa cabeça e vai caindo sobre nós como copos de luz, como centelhas de luz, que vai irradiando toda a nossa aura, todo o nosso campo energético com esta luz, com esta consciência deste nome de Deus, que é a permutação do tetagrama, para o mês de Rechivan, para a constelação de Escorpião. E é esta sequência de letras, essa sequência de algoritmos de pensamentos divinos que vão mudar a polaridade das energias que vêm pesadas e negativas durante este mês para que se manifestem na nossa vida de maneira positiva, para que eventos positivos aconteçam nas nossas vidas. Muito bem. Agora nós projetamos um outro Maguen Davi à nossa frente. Vamos chamar as letras do mês. Chamamos a letra Dalet e a iluminamos. Chamamos a letra Nun e a iluminamos. Lembrando que a letra Dalet é a consciência divina que criou o planeta Marte, que é Gevurah, que é rigor, que é justiça, que é força. E que a letra Nun é a letra ou a consciência divina que criou a constelação de Escorpião, com todas as suas influências de caráter na nossa psique humana. E nós acendemos estas duas letras, o que significa que nós temos plena consciência do que elas significam. Assim, assumimos o controle, porque nós nos conectamos com a consciência divina que criou a constelação de Escorpião e que criou o planeta Marte. Assim nós assumimos, pela conexão com a consciência divina, o controle destas energias. Agora nós unimos essas duas luzes numa só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde essas letras estão hospedadas. Essa luz é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, ilumina o nosso cérebro e recebe energia elétrica. Essa luz desce ao coração, ilumina o coração e recebe energia magnética. Essa luz desce ao nosso fígado, ilumina o fígado e recebe energia gravitacional de manifestação. Agora essa luz sobe ao coração, ilumina o coração, sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma uma enorme nuvem de luz sobre a nossa cabeça. E essa luz vai caindo sobre nós, como copinhos de luz, como centelhas de luz, que vão imantando toda a nossa aura, que vão sintonizando todo o nosso campo energético com esta luz, com esta consciência, elevando a frequência da nossa vibração para esta frequência específica, que tem a capacidade e o poder de comandar as energias do planeta Marte e as energias da constelação de Escorpião. É assim que nós assumimos o controle dessas energias. É este driver mental, são essas consciências divinas nessas letras que nos conectaram, nos entrelaçaram quanticamente com a fonte criadora deste planeta e com a fonte criadora desta constelação, para que nós possamos reger sobre elas. E isso que nós estamos fazendo é a palavra Meler em hebraico. Lembra? Meler significa rei em hebraico. Só que Meler é formado por 3 letras, que é Moar, Lev, Kaved. Exatamente as iniciais de cérebro, coração e fígado. Ser rei é você se conectar com o Rei dos Reis, com o Todo-Poderoso. Hospedar a consciência dele dentro de você
para que você domine as energias cósmicas, para que a criação da sua realidade seja de forma consciente, conforme a tua vontade, e não no piloto automático de Elohim e do karma. Agora nós respiramos 3 vezes profundamente. E podemos abrir os olhos. Nos meses normais, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos agora fazer as 2 bênçãos e depois ouvir o shofar. Mas agora eu quero que todos vocês estejam vibrando na abundância, que todos vocês sejam capazes de vibrar na alegria da gratidão, para que a frequência que você vai assumir como semente neste mês, ao fazer a tua tzedakah, seja de gratidão. Então lá você já deu o primeiro passo, você deu a tua tzedakah, você já mostrou para o universo que você está falando sério, que você quer manifestar gratidão, que você quer manifestar apreciação e que você deseja eventos positivos na sua vida de abundância e de prosperidade, para que seja disparado em você este sentimento de gratidão, este sentimento de apreciação contínuo na sua vida. Então agora nós vamos baixar este driver mental para que você vibre nisso, que vai corroborar com a tzedakah que você já deu. Se você não deu a tzedakah, então agora você vai lá, abre aí no teu banco, no teu celular, faz a tua tzedakah através do Pix, e aí você volta aqui para fazer essa meditação, para que você realmente faça o ciclo completo deste rito cabalístico que foi ensinado a Abraão, a Moisés, e que tem sido aplicado pelas grandes almas judaicas da história, como o rei Davi, que utilizou todo esse conhecimento para se tornar rei, como Salomão, que utilizou todo este conhecimento para se tornar o homem mais rico que já existiu, e como as dezenas de famílias judaicas que disparadamente são as famílias mais bilionárias da Terra. É com este conhecimento e com a aplicação prática disso que nós estamos fazendo aqui, que essas famílias chegaram aonde elas chegaram. Elas dominam este conhecimento e aplicam isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. E é isso que elas ensinam para os seus filhos através das gerações. É por isso que as grandes fortunas são construídas. É desta forma. Este é o segredo da prosperidade dos judeus. Vamos lá, vamos fazer a meditação. Da mesma forma, você vai se sentar com as suas costas eretas, os 2 pés paralelos no chão, as 2 palmas das mãos para cima. Você já sabe que as suas mãos simbolizam as 10 sefirotes da árvore da vida, voltadas para cima, quer dizer que você está colocando como recipiente para receber, que na prática é o entrelaçamento quântico das suas sefirotes internas com as sefirotes macrocósmicas, que são os planetas, as estrelas e os 12 signos do zodíaco. Ou seja, você está conectando a sua consciência com todo o sistema de criação da realidade chamado Elohim, para que você possa comandá-los através dos nomes de Deus específicos, das consciências do Yud He Vav He. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá, nós queremos trazer esta energia de gratidão, de apreciação, e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá então. Nos projetamos dentro de um Magen David da cor dourada, que é a proteção. Somos com uma coluna de luz branca dentro deste Magen David. Projetamos à nossa frente um outro Magen David da cor dourada, como se fosse uma tela de cinema. Dentro deste Magen David nós vamos chamar as letras. Chamamos a letra Yud e a acendemos. Chamamos a letra Aleph e a acendemos. Chamamos a letra Ain e a acendemos. Chamamos a letra Re e a acendemos. Chamamos a letra Dalet e a acendemos. Chamamos a letra Nun e a acendemos.
chamamos a letra Vav e acendemos, chamamos a letra Nun e acendemos, chamamos a letra Vav e acendemos, chamamos a letra Re e acendemos, e chamamos a letra Yud e acendemos. Nós temos aí este Yehud, é uma trança de nomes de Deus, onde nós temos 3 nomes. As letras acesas simbolizam que nós temos pleno conhecimento do que isso significa, para que serve e quais são as consciências divinas que estão aí, qual é o algoritmo de pensamento divino aí e como isso se manifesta na nossa psique, na nossa consciência. É o Yud Re Vav Re, que representa a árvore da vida, o bênção Oduto, juntamente com Adonai, que é o recipiente do mundo físico, que é Malhut, e o que nós queremos trazer de bênção é exatamente a apreciação e a gratidão, que é este nome dos 72 nomes de Deus, que está trançado junto com o Yud Re Vav Re e com Adonai. Agora nós unimos todas essas chamas numa só única chama central. Essa luz sai do pico do Maguen Davi, onde este Yehud está hospedado. Essa luz é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Ela desce, penetra o nosso crânio, ilumina o nosso cérebro e recebe energia elétrica. Ela desce ao coração, ilumina o coração e recebe energia magnética. Ela desce ao fígado, ilumina o fígado e recebe energia gravitacional de manifestação. Ela sobe agora o nosso coração, ilumina o coração, sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma uma enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça e cai sobre nós. Centelhas de luz que imantam, iluminam toda a nossa aura, colocando o nosso campo energético nesta vibração específica desta consciência divina, deste algoritmo de pensamento divino que estabelece a conexão, toda a logística dos mundos superiores ao mundo físico, transitando a energia ou o driver mental de gratidão, de apreciação para a nossa consciência aqui, dentro deste corpo no mundo físico. E é este driver mental de apreciação, é esta consciência divina agora que nós nos apossamos dela, que nos dá a capacidade de sentirmos gratidão, de sentirmos apreciação independentemente das circunstâncias externas da nossa vida. Nós aprendemos que nós criamos a realidade de dentro para fora. Então eu assumo esta consciência e expando dentro de mim esta consciência de apreciação, de gratidão. É esta frequência emocional que eu vibro a partir deste momento. E é isto que eu envio para o universo de caso pensado num egoísmo santo, porque eu quero que o universo, ao se entrelaçar quanticamente comigo, o Elohim, ao se entrelaçar quanticamente comigo, é esta energia que eu quero estabelecer o retorno. É esta energia, esta frequência de apreciação e de gratidão que eu quero que se manifeste na minha realidade física. É por isso que eu dei a Tzedakah, é por isso que eu estou fazendo esta meditação, justamente para manifestar no mundo físico eventos positivos, eventos de alegria, eventos de felicidade, eventos de abundância, eventos de prosperidade física e material na minha vida. Esta é a intenção que eu coloco, esta é a Kavaná, é este nome de Deus que eu utilizo. E eu trago diante de Elohim a manifestação física onde eu fiz a minha Tzedakah. Então eu tenho agora o recipiente perfeito para que Elohim devolva como um espelho e manifeste na minha vida eventos positivos. Assim seja, Vadai, certeza absoluta,
Vadai, vadai, vadai. Muito bem. Amém, que significa assim seja. Vadai é tudo a mesma coisa. Agora podemos respirar 3 vezes novamente. E podemos abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Tá sentindo a gratidão fluindo? Traz à tua memória que você está recebendo toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, que você está sendo liberto dos paradigmas, das crenças limitantes que as religiões inculcaram em você desde que você nasceu. Isso é ser um novo homem, é isso que é se tornar Israel, direto com Deus, para que se manifeste em Masala, Israel. Não há karma para Israel. Isto é motivo de gratidão, é motivo de alegria, colocando certeza absoluta que nós estamos assim criando a nossa realidade de forma consciente. E agora nós vamos trazer para o mundo físico todas as bênçãos materiais, as bênçãos que nós desejamos, as bênçãos que a gente quer que se manifestem em eventos positivos para dar manutenção na gratidão e na apreciação com a qual nós acabamos de nos conectar. Então nós vamos fazer as 2 bênçãos falando audivelmente a permutação do tetagrama. Então vamos lá, tá na tela para vocês aqui, vamos juntos, vamos lá. Yah o Rahai Tsevaot, Elohei Israel, Elohim Rainho Meler Ulam, El Shaddai. El Shaddai. El é a Sefirá de Hesed. Shaddai é a Sefirá de Yesod. Nós estamos fazendo uma ponte da misericórdia com Yesod, que é o fundamento, que é o funil onde todas as energias se manifestam no mundo físico. Por isso que nós unimos a Sefirá de Hesed, que é misericórdia, com a Sefirá de Yesod, que é o fundamento, que é o funil, onde as bênçãos fluem para o mundo físico. Mais uma dica para vocês aí em relação a esta bênção. Então vamos fazer agora a segunda bênção. Baruch atah Rahai Eloheinu Meler Haolam Osemase Bereshit. E o que nós fizemos com essa bênção? Quando você fala o Baruch, você abre os céus. Quando você fala Atá, você amarra todas as forças das trevas. Em outras palavras, você converte todas as energias da polaridade negativa para a polaridade positiva. É isso que significa Atá. E quando você utiliza o tetagrama nesta permutação, você está dando ordens para que a energia faça este caminho na árvore da vida. Ou seja, é este caminho que ela vai percorrer pela coluna da direita, que é misericórdia do El Shaddai, para se manifestar no mundo físico coisas positivas, eventos positivos, para que não tenhamos influências negativas e nem se manifestem coisas negativas na nossa vida. É isso que nós estamos selando ao fazer esta bênção. E você vê que a última palavra é Bereshit. E a palavra Bereshit tem aquele segredo. Se você assistiu às 2 aulas de Kabbalah avançada no canal, que é isso que é esta aula que você está vendo aí na tela, você vai entender o que é Bereshit. Eu acho que está na 2ª aula de Kabbalah avançada, na aula 2, que eu falo sobre a questão de Bereshit, porque você não deve ler Bereshit, você deve ler Barashit. Criou 6. Acima e embaixo, norte, sul, leste, oeste, são as 4 direções cardinais, mais o mundo acima, mais o mundo abaixo. É como você manifesta as energias cósmicas no mundo físico, mais um segredo sobre a palavra Bereshit. Ou seja, tudo que nós fazemos na Kabbalah é de caso pensado, é ciência, é metodologia, são ferramentas que o Altíssimo nos deu para nós voltarmos ao status quo da nossa consciência de Adão antes da queda, que é dominar tudo que existe, que é reinar sobre tudo que existe, que é hospedar as consciências divinas dentro de nós, nos tornando um templo do Altíssimo, o templo do Todo-Poderoso.
E é dominando o nosso destino, é criando a nossa realidade de forma consciente que nós nos tornamos a imagem e semelhança do Criador. É por isso que nós fazemos estas coisas e aplicamos esta tecnologia da alma que a Kabbalah nos revela. Pessoal, muito bem, o que nós vamos fazer agora? Agora, veja só, nós vamos enviar todo este pacote de energia, toda esta ordem que nós estamos dando para Elohim, para o sistema astral, porque nós estamos trabalhando na frequência mental do nosso cérebro humano, que é uma antena das energias cósmicas. Nós estamos no microcosmos. Nós queremos colocar esta energia agora num pacote de energia de alta frequência para que ela possa se comunicar com o macrocosmos. Então o que o shofar faz, ele é um instrumento que ele potencializa, ele maximiza, ele transforma as energias, os pacotes de energias da frequência do cérebro humano para a frequência do cérebro ou da mente de Adão Kadmon, que são os planetas e as estrelas, como se fossem os neurônios da mente de Adão Kadmon. Você sai de uma frequência cerebral humana e coloca isso numa frequência cerebral ou mental cósmica da mente de Adão Kadmon. E o instrumento que faz isso é o shofar. O cabalista, quando fez esses toques do shofar, ele estava fazendo meditações específicas, dando ordem às energias para maximizar de uma frequência humana, da mente humana, para uma frequência mental cósmica da mente de Adão Kadmon, que é o homem espiritual, a alma de qual todos nós procedemos. É isso que nós fizemos e é isso que nós vamos fazer agora ao ouvir o shofar. Então vamos lá, vamos ouvir o shofar. Bem, pessoal, parabéns se você ficou até aqui, parabéns se você deu a sua tzedakah, você venceu o seu ego, você lutou com o anjo de Deus e venceu, você se tornou Israel, direto com Deus, para que você se torne uma pessoa que domina sobre o seu destino, que consegue criar a sua realidade de maneira consciente, para que você possa fazer parte deste seleto grupo chamado Israel, para que se manifeste em Mazal Israel, não há karma na sua vida. Estou muito contente, muito feliz, lembrando que você tem, as pessoas que estão assistindo este vídeo, tem até nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, para dar a sua tzedakah até às 18 horas, quando se encerra o período dos 2 dias da lua nova. No dia 23 de manhã, nós vamos pegar todo o dinheiro arrecadado e vamos comprar as 2 câmeras, os 2 kits de câmeras para o Kabbalah Emet, que custa R$13.000 cada uma. Então nós buscamos arrecadar R$26.000, lembrando que 13 é o atributo de misericórdia, os 13 atributos de misericórdia do Criador, porque 12 são os 12 signos do zodíaco, debaixo do karma, debaixo da influência do zodíaco. 13, você está acima do zodíaco, por isso que são 13 atributos de misericórdia. E quando você duplica isso, você sai da dualidade da matéria e você vai para o número 26, cuja gematria é a gematria do tetagrama, que é o acesso à misericórdia através de todo este mecanismo da árvore da vida com essas ferramentas que nós temos aplicado. É por isso que eu escolhi comprar as 2 câmeras e pelo valor de R$26.000, R$13.000 cada uma, para nós vincularmos, ancorarmos materialmente esses objetos que serão
utilizados para as filmagens do Kabbalah Emet, onde nós estamos fazendo as filmagens de luz, as filmagens de propagação da luz divina e da Kabbalah, para que isso ancore no mundo espiritual e que as pessoas que participaram para a compra desses equipamentos tenham uma âncora no mundo físico para manifestar as bênçãos nas suas vidas. Isso não é magia, isso é sabedoria divina que foi ensinado pelo anjo Raziel a Avraham quando escreveu o Sefer Yetzirah e foi dado a Moisés no Monte Sinai quando recebeu a Torá e a Kabbalah. E eu tenho certeza absoluta que você vai ter um mês incrível. E se você tem seguido o Kabbalah Emet, se você participou de Rosh Hashanah, se você participou de Yom Kippur, se você participou de Sukkot, se você está atento às aberturas cósmicas para baixar as energias para a sua vida, eu tenho certeza que você está se tornando o Israel direto com Deus e cada vez mais você vai adquirir a habilidade de ser dono do seu destino para criar eventos positivos na sua vida. Shalom a todos, muito obrigado! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah.